Boa tarde a todos. Em nome da Câmara Municipal de Arujá, neste momento damos início à audiência pública da Secretaria Municipal de Finanças referente à prestação de contas do segundo quadrimestre do ano de 2024. Agradecemos a presença e participação nessa audiência pública dos integrantes da Secretaria Municipal de Finanças para a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2024, conforme determinação legal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Cumprimento o secretário municipal, Caio César Vieira de Araújo, e o secretário adjunto, Brian. Também, em nome da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para o exercício de 2024, cumprimento a todos os internautas que, se quiserem, poderão também estar participando pelos canais oficiais da Câmara. A Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Orçamentária para o exercício de 2024 é composta pelos seguintes vereadores: Cristiane Araújo Pedro de Oliveira, professora Cris do Barreto, é a nossa presidente. Vereador Divinei da Silva, vice-presidente. Vereador Jean Marques Gonçalves Pereira, é o relator da comissão. Vereador Luiz Fernando Alves de Almeida, membro da comissão. E vereador Danilo da Silva Santos, é o suplente que se faz presente aqui. Muito obrigado, vereador, por estar presente. Informamos ainda que esta audiência pública foi devidamente comunicada, conforme publicação no Diário Oficial do município. Também informo que esta audiência está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube, e perguntas poderão ser enviadas pelo chat. Neste momento, eu passo a palavra ao secretário Caio César para iniciar a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2024 da Secretaria Municipal de Finanças. Obrigado, vereador Luiz Fernando, vereador professor Danilo, os demais vereadores presentes da casa, o público que está aqui acompanhando a gente aqui também, seja pela internet ou acompanhando aqui na casa. Vamos falar então da prestação de contas do segundo quadrimestre desse ano, né? Então vamos falar dos resultados aí até o mês de agosto em relação ao município. Então, a gente vai tratar rapidamente aqui de 4 pontos. Por que a gente faz essa audiência pública, quais são os resultados desse segundo quadrimestre, falar um pouco do relatório de gestão fiscal e falar sobre a questão da taxa de investimento no nosso município, né? Primeiro ponto é que essa audiência pública ela tem fundamento, como o vereador Luiz Fernando citou aqui, na Lei de Responsabilidade Fiscal, no parágrafo 4º do artigo 9º, né, em que a cada final aí dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo ele tem ali que demonstrar o cumprimento das metas fiscais, né, de cada quadrimestre, realizando audiências públicas, né, nas casas legislativas, né. O objetivo dessa audiência pública é falar, então, sobre a execução orçamentária e financeira ocorrida até o segundo quadrimestre desse ano, e falar também em relação ao cumprimento das metas de arrecadação. Então, para esse segundo quadrimestre, o acumulado de até agosto, né, o município ele arrecadou R$ 413.766.273.068. Né? Então, nós tivemos aí, comparado ao mesmo segundo quadrimestre do ano passado, um aumento de 17,6% na nossa arrecadação. Então, um avanço interessante, um avanço importante para o município arrecadar aí 413,7 milhões de reais. Tá? Em contrapartida, nós temos despesas empenhadas até o final do ano de 561,9 milhões, que serão equacionadas até dezembro. Né? Então, pelo cenário proposto, o município tende a ter ali um leve superávit até 31 de dezembro, né, comparando o que arrecadou até agosto com aquilo que ele tem de despesa empenhada até 31 de dezembro. Né? Em relação à composição dessas receitas, então, a gente tem lá o ICMS, ele correspondeu a quase 20% dessa arrecadação, com 81,8 milhões. Depois, as transferências do Fundeb, com 12,2%, né, a composição dessa arrecadação.
Depois o IPTU, respondendo aí por 12% dessa arrecadação. Depois o FPM, 11%, o ISS, 9,3%, o IPVA, 5,8%, e assim sucessivamente, né? Fazendo uma divisão entre recursos municipais, transferências federais e estaduais e financiamentos, nós tivemos ali 61,9% vieram de recursos, né, estaduais e federais, as transferências, né? 33,5% corresponde aos nossos recursos municipais e 4,6% corresponde aos financiamentos, tanto para o hospital municipal quanto a perimetral que está sendo construída. Comparando as nossas receitas próprias com aquilo que foi projetado, né, até o segundo, aliás, comparando o que a gente arrecadou aqui até agosto, com o que está previsto na LOA, de IPTU nós arrecadamos 49,4 milhões de reais, que dá mais ou menos 80% do que foi projetado. Então, indica um bom número na arrecadação de IPTU até o momento, né? Em relação ao ISS, nós arrecadamos quase 60% do que foi projetado, com 38,4 milhões. Depois, o ITBI, nós arrecadamos 12,8 milhões até 31 de agosto, né? Corresponde a 61,71% da meta do ano. Depois, em relação ao imposto de renda, nós arrecadamos 16,1 milhões, corresponde a quase 59% do que foi projetado, né, para o ano. Em relação às taxas, nós arrecadamos até o momento 10,2 milhões de reais, corresponde a 68,13% do projetado para o ano. Tá? E em relação à contribuição para a iluminação pública, nós arrecadamos até o momento 75,29% do que foi projetado, né, com quase aí 5,7 milhões de reais arrecadados. Então, no total daquelas nossas receitas próprias, o município já arrecadou aí quase 68% do que projetou para o ano, né? Então, isso demonstra que ele deve, sim, alcançar a projeção feita, né, em termos estabelecidos lá na LOA. Tá? Olhando em relação às transferências, né, seja do governo federal ou estadual, o ICMS, o município recebeu 81,8 milhões, então corresponde a quase 66% do projetado para o ano. O IPVA, o município quase arrecadou 24 milhões de reais, já corresponde a 83,3% do que foi projetado, né? Em relação ao IPI, o município já arrecadou 94% do que projetou. Então, a gente projetou 640, arrecadou 602 mil reais até o momento. Já em relação ao FPM, o município projetou 65,6 milhões, nós arrecadamos até o momento quase 70% do projetado, com 45,5 milhões de reais. Tá? Em relação ao ITR, a projeção foi de 64 mil, o município arrecadou 40 mil, em torno de 63%. As transferências, né, do sistema SUS, o município tinha projetado arrecadar no ano em torno de 13 milhões de reais, mas ele já recebeu mais de 20 milhões de reais. Né? Em relação ao Fundeb, o município projetou receber 74,6 milhões e até o momento recebeu 50,6 milhões de reais, completando ali 67%, quase 68% do projetado. Então, no geral, em termos de transferências, né, governo federal, governo estadual, o município já recebeu 74% daquilo que ele projetou. Então, comparando aquilo que vem de transferência, mais aquilo que são as nossas receitas próprias, o município ele deve alcançar a projeção de 606 milhões realizadas na LOA. Né? Só comparando ali esse segundo quadrimestre com o anterior, de IPTU a gente teve um aumento de 9,1%, de ISS 9,6%, de ITBI 49,2%, né? De imposto de renda 67% a mais, e de taxas, 56,3%. Então, em relação aos impostos, que é IPTU, ISS, TBI e imposto de renda, a gente arrecadou, nesse segundo quadrimestre, 18,5% a mais do que no segundo quadrimestre de 2023. E, em relação aos tributos, que é somar esses impostos mais as taxas, o município arrecadou 20,8% a mais do que o segundo quadrimestre de 2023. Né? Já em relação às transferências, o FPM, nesse segundo quadrimestre, teve um aumento de 13,9% comparado ao segundo quadrimestre do ano anterior, o ICMS 4,7%, o IPVA 7,3% e o Fundeb, né, uma grata surpresa, quando comparada, né, ao ano passado, a gente teve aí um aumento de 23,3%, né, na arrecadação
comparado com o mesmo quadrimestre do ano anterior. Em relação às despesas empenhadas por função, a gente tem lá 28,3% das despesas empenhadas no geral, né, estão lá na saúde, com 158,9 milhões, 25,4% com a educação, com 142,4 milhões, 25,5% com a administração, com 143,3%, e as demais áreas com 20,8%, né, totalizando 117,17 milhões de reais. Em relação aos gastos com a saúde, né, o cálculo feito ali, com um investimento mínimo de 15% dos impostos, conforme ali os artigos 156, 158 e 159 da Constituição, o município, até o momento, ele tem de despesa ali investida na saúde empenhada 36,40%. Né? E, até o momento, já foi liquidado 24,01%. O mínimo é 15%. Então, o município está aplicando bem além do mínimo constitucional. Tá? Já em relação à educação, o município, até o momento, aplicou 35,92% e já foram liquidados 31,51%. Então, tanto na educação quanto na saúde, o município de Arujá tem investido acima do mínimo constitucional determinado. Né? Em relação ao relatório de gestão fiscal, com a despesa com pessoal, nesse segundo quadrimestre, ela caiu. Né? No primeiro quadrimestre era 42,131, e nesse segundo quadrimestre a despesa passou para 39,607%. Então, a gente teve uma queda na relação com gasto com pessoal. Né? Em relação às operações de crédito, o município até o momento recebeu 19,1 milhões de reais. Então, a maior parte dos recursos da operação de crédito estão divididas entre a construção do hospital e a construção da via perimetral, né, na PR, que liga o Barreto, né, com a PR, a estrada está sendo construída. Então, o município recebeu 19,1 milhões até o momento de operações de crédito. Tá? Para encerrar, em relação à taxa de investimentos, até o momento, o município tem de taxa de investimento, ali, em despesa empenhada, 13,3% de despesa de capital empenhada. Então, a gente percebe ao longo dos anos uma evolução muito importante. Quando eu comparo 2022, 2023, com taxa de investimento de 4,62, 6,15%, em termos de despesa empenhada, o município tem aí, nesse momento, uma taxa de investimento na casa de 13,3%. Então, em linhas gerais, o município tem cumprido o seu papel, né, em relação à gestão orçamentária e financeira, né, para poder garantir o cumprimento de todas as normas, né, e garantir os investimentos no município. Então, do modo geral, trouxe os principais pontos abordados no relatório desse segundo quadrimestre. Né, se a população quiser acompanhar os relatórios, enfim, eles estão disponíveis no nosso portal de transparência. É só você acessar o portal de transparência, clicar no ícone prestação de contas, lá vão constar todos os relatórios aqui que eu trouxe de modo mais resumido, né, para a população sempre acompanhar como que está a saúde financeira do nosso município. Né. Mais uma vez, quero agradecer, muito obrigado. Nós que agradecemos, secretário, mais uma vez. Quero mais uma vez informar aqueles que, porventura, estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo chat, que se quiserem participar enviando as suas perguntas, nós estamos à disposição. Estou aqui com a Silmara, da assessoria de imprensa, né, como o Leonardo também. Desde já quero agradecer o pessoal da técnica, né, que sempre está aqui a posto para nos ajudar. Sem eles, nós não conseguiríamos estar aí dando sequência nessa audiência pública. Quero estar passando para o vereador professor Danilo, caso ele deseja fazer alguma pergunta ou alguma consideração. Vereador, Vossa Excelência está com a palavra, se desejar também ocupar a tribuna, ou aí, fique à vontade. Boa tarde a todos os internautas, boa tarde, público presente. Gostaria de agradecer aqui ao vereador Luiz Fernando, né, e aos nossos amigos que têm a responsabilidade imensa financeira do nosso município. E agradecer todas as vezes que eu ligava para você para tirar alguma dúvida, né,
quando eu estive na Secretaria de Saúde, você sempre me atendeu muito bem. Eu quero apenas fazer uma consideração acerca do investimento, né, na área da saúde e na área da educação, que estão paralelos ali, 35% a 36%. Isso mostra o comprometimento, né, do governo em querer melhorar a saúde pública do nosso município. Ora, vista que a gente vê o tanto de equipamentos que são necessários e que foram implantados no nosso município, como o Procriança, como a nova unidade básica de saúde no centro de Arujá, o Centro Avançado de Endoscopia e Colonoscopia e outros equipamentos. Então, apenas fazer menção acerca da importância que tem esse tipo de investimento, né, Caio? Eu acho que as pessoas às vezes ligam desesperado, Caio, como é que faz? Como é que não faz? Né? E você sempre contornando a situação muito bem. Mas lembrar que o dinheiro está sendo muito bem investido. Quem investe em saúde ganha em qualidade de vida. A gente tem dados importantes que se a gente gastar, se a gente investir na saúde aí, R$1 em saúde, eu estou economizando R$4 em doença. Engraçado isso, né? Se eu investir em saúde, R$1, eu estou economizando R$4 em doença. Então, são alguns dados que a gente pode citar aqui, que é importante, mas que tem feito toda a diferença. No demais, boa tarde a todos. Muito obrigado, nobre colega vereador. Eu faço o registro também que eu vi aqui nos corredores, ele está em atendimento do nobre colega vereador Rafael Laranjeira. Secretário, com relação aos dados que o senhor acabou de passar, com relação ao gasto com o pessoal, nós tínhamos, a princípio, no primeiro quadrimestre, né, comparando o gasto com o pessoal com a receita corrente líquida, nós estávamos em 42,131%, e agora, comparando com a receita corrente líquida, nós estamos em 39,607%, se percebe uma redução, portanto, dentro do limite prudencial, nós estamos com uma margem muito boa, né? Isso mostra que, no que diz respeito a essa questão, os dados, os números estão muito saudáveis, perfeito? A minha pergunta é que, como nós estamos fazendo aí a prestação desse quadrimestre, se eu não estou enganado com relação a datas e tudo mais, nesse quadrimestre houve a contratação de um instituto para que esteja providenciando os estudos, estejam elaborando aí, talvez, questionários, rodas de conversas com servidores públicos em relação ao plano de carreira. Né? Como eu tenho dito, eu estou vereador, sou funcionário público, né? Foi através do trabalho, foi através, né, do empenho no funcionalismo público, do qual eu também represento nessa casa, assim como a população da cidade, é que eu tenho desempenhado, entendo eu, né, um trabalho satisfatório. Então, valorizo demais o funcionalismo público, a Silmara está aqui, sabe também que eu procuro, de todas as formas possíveis, incentivar os funcionários da Câmara, por exemplo, a Silmara aqui, e demais colegas funcionários, através da Escola do Legislativo, têm feito um excelente trabalho. E nós queremos sempre, de alguma forma, incentivar o bom funcionário. Né? E, para isso, no meu entendimento, secretário, é fundamental que nós tenhamos o plano de carreira. E, orçamentariamente, há margem para isso. Então, eu gostaria que, primeiro, o senhor fizesse as suas considerações com relação a isso, e também, dentro desse limite aqui, eu vejo que, financeiramente, o poder público aqui em Arujá, né, a gestão do nosso prefeito Camargo, está fazendo a lição de casa, e nós temos condições financeiras e orçamentárias para trazer esse tema em discussão, aprovar e realizar esse que também é um sonho da categoria aqui no município. Essa análise está correta? Vereador, muito pertinente a pergunta. Sim, o município fez a contratação, né, para uma assessoria, para o estudo, né, em relação à questão do plano de carreira, uma reivindicação que já vem há bastante tempo. Então,
o município também vem se preparando do ponto de vista financeiro, né? Porque como está na fase de estudo ainda, todos os impactos, né, de qualquer alteração proposta, nós temos que medir, né, em termos de tanto orçamentário quanto financeiramente. Então, o município está na etapa de estudo em relação a isso, né, a questão do plano de carreira, que é um ponto muito importante para a valorização dos nossos servidores, e o interessante é que vem se preparando, não é só na questão do projeto, mas também financeiramente para poder garantir ali, ter solvência, né, ter capacidade de pagamento, para honrar com tudo aquilo que estiver ali proposto e for aprovado nessa casa em relação ao plano de carreira. Mas sim, já está em andamento, né, a contratação já foi efetuada. Eu acredito que tem as etapas, eu não vou me lembrar de cabeça o prazo, enfim, para terminar todas as propostas, né, mas é um projeto de extrema relevância, né, eu digo até para os servidores da prefeitura, especificamente da minha secretaria, né, é um projeto que há muito tempo os servidores do município de Arujá estão aguardando. Muito obrigado, Caio. Ainda falando, e até especificamente da sua secretaria, me recordo que nós tivemos aqui projetos que foram encaminhados para uma reestruturação, cargos que foram criados de economista, também na área do direito. Então, se vê que não só a sua secretaria, como outras secretarias também estão se organizando. Quanto a isso, nós temos o FPM, que é o Fundo de Participação do Município. Chegou ao meu conhecimento, eu não tive tempo, esse é um período para nós, vereadores, bem atípico, né, de conversar com o senhor, mas me parece que nós tivemos um trabalho e tivemos um resultado positivo no aumento do índice de participação do município. Teve isso, não teve? Em relação ao FPM, nós não tivemos aumento em relação ao ICMS. O ICMS, né, do FPM, aí o município acabou sendo prejudicado por causa da contagem da população aqui no censo, que até agora a gente não concorda, né, com o modo como foi feito, a gente acabou caindo de uma faixa, né. Então, o município perdeu ali em torno de R$500 mil por mês, né. Tudo bem que tem uma lei federal que reduz o efeito disso, né, mas depois que passar esse efeito, a gente acaba perdendo. Agora, em relação ao ICMS, sim, nós tivemos um aumento, né, no índice apurado do ICMS. Então, para quem está acompanhando e não conhece um pouco como é que funciona, né, a distribuição do ICMS ela funciona do seguinte modo: ele é um imposto estadual onde o município ele é sócio de 1/4. Então, 25%, né, do ICMS vai para uma divisão entre todos os municípios do estado de São Paulo. Então, esse bolo aí, 1/4 desse bolo, vai para a divisão dos municípios do estado de São Paulo, e aí tem um critério, aliás, tem vários critérios de divisão, e aí cada município sai com uma pontuação. Então, o município de Arujá, para o próximo ano, né, nesse ano, o índice do município era 0,29, o próximo ele passa para 0,30, né, é um aumento, quando você olha em termos em pontos percentuais, parece pequeno, mas em termos de arrecadação efetiva, dá em torno de mais de 5, talvez até 6 milhões de reais a mais, só nesse incremento aí de 0,29 para 0,30%. Muito por conta de todo o trabalho que tem sido feito, né? Primeiro, com o apoio total dessa casa, né? Com os projetos que foram aprovados, né? Reestruturação da fiscalização tributária, novo código tributário, plano de incentivo fiscal. Assim, essa casa ela contribuiu e vem contribuindo muito para esse resultado, né? E um outro ponto, o trabalho, né, de todo o departamento financeiro, a fiscalização tributária, em acompanhar, né, toda essa prestação de contas, vamos dizer assim, das empresas perante o governo do estado, porque isso também nos interessa, já que nós somos aí recebemos 1/4 desse valor. Se as empresas tiverem a contabilização correta, né, dos produtos, né, que foram comercializados, ou transportes intermunicipais, estaduais, fizerem os rateios corretos, o município ele tem uma participação maior nesse índice e acaba recebendo mais recursos. Então, o município ele tem sido muito ativo com as empresas, fiscalizando, encaminhando, enfim, para que as informações sejam encaminhadas para o governo do estado de modo correto. Quanto melhor a prestação, né, em termos de contabilização dos produtos que são comercializados aqui, que são fabricados aqui, que tem valor adicionado dentro do nosso território, melhor será a nossa arrecadação de ICMS. Então, para a gente foi uma grata surpresa a gente ter esse resultado já para o próximo ano. Perfeito, secretário. Então,
de fato, o senhor lembrou bem, infelizmente, nós tivemos o censo, né? O resultado veio diferente daquilo que nós tínhamos expectativa e, na verdade, sabemos, né, que a nossa realidade não é aquela, tem uma questão de metodologia, tem uma questão da divisa também, que nos afetou de forma negativa. Então, esse trabalho do departamento, aí, da Secretaria de Finanças, com a fiscalização tributária, trouxe esse incremento que vem em boa hora, né? Então, mais uma vez, parabéns, né? Parabéns todos os envolvidos ali. Eu sei que não é fácil, né? Então, não vou nominar, mas eu sei, estive ali muitos anos e estando aqui, valorizo ainda mais, né? Não há, até o momento, nenhuma participação, né, Silmara, de nenhum internauta. Então, secretário, já passando para encerrar, quero mais uma vez, em nome dessa casa, em nome do nosso presidente, vereador Reinaldinho, e também da nossa presidenta da comissão, né, de fiscalização financeira orçamentária, quero parabenizar o senhor, o Brian, que está aqui representando. Também vemos, né, que a cidade caminha bem, isso demonstra de forma muito clara o trabalho do nosso prefeito, vem cada vez mais sendo confirmados nesse período que nós estamos, né, estamos percorrendo a rua, estamos ouvindo o cidadão, então isso é importante. E eu sei que isso reflete também na arrecadação. Como eu disse, eu já estive lá, eu sei que uma boa gestão, o cidadão, a cidadã tem um olhar e procura estar aí de todas as formas contribuindo. Então, nós aqui, do Poder Legislativo, representantes que somos da população, parabenizamos e desejamos aí que esse trabalho, né, continue sendo bem feito, não só pela sua equipe, né, porque é um conjunto, mas por todos os servidores ali na prefeitura, sabendo que há um estudo que está sendo feito e que, tomara a Deus, possa chegar a essa casa ainda esse ano, para que a gente discuta e tão logo, né, chegue também, possa ser aprovado e implementado. O plano de carreira, eu acredito que vai trazer um dinamismo ainda maior. Então, mais uma vez, em nome da Câmara Municipal de Arujá, eu quero agradecer, né, a Vossa Senhoria e passo para as últimas considerações, em seguida nós encerraremos. Mais uma vez eu quero agradecer o vereador Luiz Fernando, o vereador professor Danilo, né, pela presença, os demais vereadores estão aqui na casa em atendimento, o público presente, né, e nos vemos aí na próxima audiência pública da LOA, né, a próxima etapa que a gente tem aqui para discutir a LOA para o próximo exercício, né. Obrigado mais uma vez, gente. Nós que agradecemos mais uma vez. Obrigado por citar a LOA, lembrando a população, né? A lei orçamentária está na casa. Se alguém deseja já estar baixando, estudando e depois encaminhando as suas sugestões, as suas considerações, o gabinete de todos os vereadores estão à disposição, independente da audiência pública, né? Lembrando também que sexta-feira, às 14 horas, nós teremos mais uma audiência pública, a audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Educação. Lembrando também que as audiências estão ocorrendo agora no período da tarde, às 14 horas, por conta do nosso limite de gasto com o pessoal, restrições nesse período eleitoral. Registro agora sim no plenário a presença do nobre colega vereador Rafael Laranjeira, e se o vereador assim o desejar, Rafael, depois dos dados, número, eu vi que Vossa Excelência estava ali no gabinete atendendo, se desejar fazer alguma consideração, ainda há tempo, fique à vontade. Não? Mas obrigado. Então, não havendo mais nada a ser tratado, eu quero aqui agradecer e estar dando por encerrada a nossa audiência pública da Secretaria Municipal de Finanças, referente à prestação de contas do segundo quadrimestre, em respeito aí à Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. Que Deus continue abençoando a todos. Uma boa tarde.